Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Salmo 28 nos diz assim: A ti, Senhor, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejais surdos comigo, para que não suceda que se calares acerca de mim, seja eu semelhantemente aos que descem a cova. Ouve a minha voz, a voz de súplice, quanto a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos no teu santuário. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Assim diz a palavra do nosso Deus. Dando início à nossa escola dominical desse mês. Vamos nos colocar em pé, entoar o hino de louvor ao nosso Deus, hino 14, que se chama Louvor. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Bom, amém. Oremos, amados. Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Senhor. Obrigado por essa escola dominical, pelos irmãos aqui reunidos, pelo Teu corpo presente. As Tuas palavras, que nesta manhã serão ministradas pelos professores aos alunos da escola dominical, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, que é viva e foi deixada para nós, para nos orientar e nos mostrar o melhor caminho a ser seguido, Senhor. Dê-nos discernimento para aquilo que vai ser ministrado nesta manhã, e que oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Relembrando, Igreja Presbiteriana de Joinville, nos reunimos às quintas-feiras para estudo bíblico. Estamos estudando, deixa eu pegar aqui, nós estamos estudando resolução de conflitos. E nesta próxima quinta-feira nós vamos estar estudando a última lição, as reações do pacificador. E aí, o seminarista, o licenciado Jonathan, foi desde ontem, não é mais teólogo, agora é licenciado, e em breve será pastor. Então,
Sim, calma, tá aqui. Calma. Falando já, né? O pastor já. Depois eu chego lá. Dia 8 de fevereiro, nós teremos o culto da licenciatura, né? Do nosso irmão no sábado, tá? É o culto da licenciatura do nosso irmão Jonathan. Então, todos os irmãos já estão convidados. Dia 29, na quarta-feira, antes da quinta, nós temos a rodada de bate-papo com os irmãos sócios e não sócios da UPH. Nosso irmão diácono Gilberto, ou Beto, né? Para a galera, né? Para os irmãos da UPH, nós estaremos discutindo qual o tema, Beto? Conflitos. Então, na reunião passada, nós falamos sobre inteligência artificial. Foi muito gostoso, né? Nós escutamos a opinião, né, de cada irmão que estava presente sobre a inteligência artificial e debatemos sobre o assunto. Da mesma forma, será essa reunião. Vamos falar sobre conflitos e o que cada irmão presente acha disso e quais as soluções que cada um encontrou, né? É uma troca de experiência entre os homens da igreja. Dia 2, domingo que vem, Santa Ceia, o primeiro domingo do mês. Então, Santa Ceia na Escola Bíblica Dominical e no culto noturno. No dia 2 também, presbítero Jairo quer falar. Quer dar um recadinho. Som. Bom dia, irmãos. Bom, no próximo domingo, na Escola Dominical, eu estarei começando uma nova classe de catecúmenos. O que é a classe de catecúmenos? É a classe onde nós estudamos toda a estrutura da Igreja Presbiteriana, como a gente pensa, como a gente vê, como a gente age em relação à nossa vida cotidiana, principalmente a nossa vida espiritual. Quem tem que participar dessa classe? Todos aqueles membros já da igreja menores que estão em condição de publicamente professar a sua fé e aquelas pessoas que vieram de outras denominações, né, de outras denominações religiosas que querem fazer parte da nossa igreja. Então, nós estudamos como a igreja vê, como a igreja funciona, como a igreja age e depois os irmãos, depois de um certo período, os irmãos são recebidos como membros da igreja. Tá? Além desse recado, eu tenho um outro recadinho para dar. Na segunda-feira seguinte, logo dia 3, o nosso coral Glória e Louvor retoma os ensaios. O coral ensaia nas segundas-feiras às 19h30. Qualquer irmão que se sentir vontade de participar será muito bem-vindo, tá? Qualquer membro da igreja será muito bem-vindo, tá ok? Esperamos e contamos com vocês. Que Deus abençoe. Dado o recado, então, catecúmenos e o coral, né, estará. Catecúmenos para quem ainda não é membro da igreja e o coral para quem já é membro da igreja. Então. Dia 2, após o culto, plenária da UMP. Dia 22 de fevereiro, aí é para os homens, tem um encontro da Sinodal em Itapema. O valor da inscrição do encontro é R$70. Eu estarei passando no WhatsApp da UPH para os irmãos a programação em breve, né? Já foi liberada ontem à tarde a programação do nosso encontro sinodal.
Ah, sim, é que a tia Lucinha não chegou ainda. Mas dia 2, tá lá, tá aí. Ali, vem cá. Vem cá. Ela se esconde lá atrás. Tia Lucinha. Já que ele falou do coral, aí a senhora. Achando que ia me chamar. É. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui. Nós vamos também retomar as atividades do conjunto feminino Linda Melodia no próximo domingo, logo após a escola dominical. E nós queremos convidar você, mulher, que deseja cantar, que deseja participar com a gente, louvar ao Senhor, que esteja presente. É um bom horário, porque é logo após a escola dominical. E nós cantamos sempre nos quartos domingos. Então, vocês estão convidadas para poder estar com a gente no próximo domingo. Já é domingo que vem. Domingo que vem. Já é domingo que vem. Então, continuando, eu tenho com muita alegria também, alguns irmãos completaram mais um ano de vida e de feliz união na semana que se passou. No dia 20, o nosso irmão Vinícius. No dia 22, nossa irmã Rosana. Cadê a Rosana? Ali, aquela moça de verde. Dia 23, o Flávio. Dia 23, a Noêmia. Dia 23, Giovana. Dia 26, hoje, né? Nosso irmão Natanael, esse rapaz formoso aqui. Dia 26, nossa irmã Lídia. E 26 também nossa irmã Lídia. As duas Lídias, né? Lídia Silva e Lídia Barbosa. E no dia 23 de janeiro, nosso irmão Flávio e Tatiana completaram 15 anos de feliz união. Gostaria de convidar os aniversariantes para virem aqui à frente. 1, 2, 3, 4. Mais alguém completou mais um ano de vida? Que eu não citei, pode vir à frente também. Vou convidar o pastor Joel para estar orando pelos nossos aniversariantes e depois fazer uso da palavra. Apesar dele estar de férias, né? O pastor Joel está de férias, mas está aqui. Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na igreja. Lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é na casa do Senhor. Então, mesmo em férias, a gente pensa nisso, vive isso e quando tem oportunidade, ontem nós tivemos reunião do presbitério, começamos cedo, começamos antes das 8 e terminou às 10h30 da noite. Então, é sempre bom poder estar na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor, cuidando das coisas do reino. E hoje estamos aqui para louvá-lo e bendizê-lo, junto com vocês. E fico feliz em orar por esses irmãos que estão aniversariando, por aqueles que fizeram aniversário durante a semana também, e quero pedir que os irmãos fiquem em pé. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque o Senhor tem sido generoso para conosco. Dia a dia as tuas misericórdias se renovam, como diz a tua palavra, e nós cremos e vivemos isso. E por isso, Senhor, nós estamos felizes. Estamos alegres porque este é o dia que o Senhor nos fez. Senhor, por isso, nessa alegria e nessa paz que nós nos encontramos, porque o Senhor é providente em todos os sentidos, nós te louvamos e te bendizemos por esses amados irmãos que completaram mais um ano de vida. Senhor, fazer aniversário para nós é um momento de comemoração. É o momento onde nós comemoramos, nos alegramos, porque o Senhor nos abençoou com tantos anos, com tantos dias de vida. E por isso, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela vida do Natanael, te louvamos pela vida da Rosana e também por todos aqueles que foram citados. Te louvamos, Senhor, pelos anos de casamento que o Senhor tem dado ao teu povo. Aqueles que têm sido fiéis uns aos outros, que têm honrado o seu matrimônio, que têm, ó Senhor, andado junto um com o outro. Nós te louvamos porque o Senhor é quem nos dá essa bênção. É o Senhor quem nos une, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos alimenta. Por isso, Senhor, nós só temos gratidão em nosso coração. Nosso pedido é para que a tua graça não se aparte de nós.
e que ela continue sobre nós dia após dia. Senhor, seja louvado o teu nome e nós te louvamos em nome de Jesus por esses amados irmãos que completaram mais um ano de vida. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. Deixa eu dar mais um beijo. Tá bom. Devolvo a palavra. Presbitério, ontem o pastor Joel ficou das 8 da manhã até 10h30 da noite sentado numa cadeira bem aqui. Trabalhando. Está tortinho, cansado. E está na casa do Senhor, né? Vamos, nesse momento, entoar um hino de louvor ao nosso Deus, o hino de número 155, vamos nos colocar em pé. Lembrando que as salas, a escola dominical, as salas das crianças, os jovens, os adolescentes, retornam no próximo domingo, todas as salas voltam a funcionar. Hino 155, Castelo Forte. Castelo
que estará trazendo a nossa lição desta manhã. O coração como alvo do aconselhamento. Irmãos, bênção de Deus, uma alegria estar na presença dos irmãos e com os irmãos na presença do Senhor, para estudarmos a sua palavra e entendermos como a sua palavra muda os nossos relacionamentos e a maneira de lidarmos com os nossos irmãos. Como eu tenho falado, domingo após domingo, quinta após quinta, o tema que está regendo os trabalhos de ensino da nossa igreja em janeiro é o tema do aconselhamento bíblico. Então, nas quintas-feiras, nós estamos tratando isso debaixo do subtema da resolução de conflitos. Vimos sobre o caráter do pacificador, a última quinta-feira sobre os lábios do pacificador, na próxima quinta-feira sobre as reações do pacificador. Como que você pode se tornar um pacificador na sua casa, no seu trabalho, na igreja e em todos os relacionamentos que você tiver? Na quinta-feira, esse é o tema do nosso estudo. Aos domingos, nós temos visto alguns fundamentos introdutórios para o aconselhamento bíblico. Vimos, em primeiro lugar, a necessidade, a importância do aconselhamento bíblico, como isso é um mandamento para nós e como isso, na verdade, é inescapável. O tema é: ninguém escapa do aconselhamento. Você, por ser um ser finito, um ser criado à imagem de Deus, com a capacidade de se comunicar e de adorar, você sempre é um conselheiro, sempre é um aconselhado. No último domingo, nós centramos o nosso estudo no fundamento da verdade para o aconselhamento. Nós vimos que o aconselhamento verdadeiro, o bom aconselhamento, é aquele que é centrado na suficiência da Escritura. Nós cremos no que Deus tem a dizer a respeito da sua palavra. Nós cremos que quando Deus fala a Josué, um homem como nós estudamos na semana passada, enlutado, e diante de difíceis batalhas, literalmente batalhas, não metafóricas batalhas, guerras a enfrentar, o conselho de Deus para ele não foi nem fazer um curso sobre guerras e muito menos tratar o seu luto de alguma outra maneira que não fosse a palavra de Deus. O que Deus tinha a dizer para ele é: medita na minha palavra, ser forte e corajoso para cumprir a minha palavra, e serás bem-sucedido. Então, o que nós estamos vendo até o momento é que não dá para escapar de aconselhar, então é aconselhar e ser aconselhado com a Escritura. Muito bem, hoje nós estamos estudando acerca de qual é o alvo do aconselhamento. Legal, então eu tenho que aconselhar, já entendi. Eu tenho que ser aconselhado, já entendi. Eu tenho que aconselhar com a Escritura, entendi. Eu tenho que ser aconselhado com a Escritura, entendi. Mas o que eu faço no aconselhamento? Qual é? Opa, melhorou? Melhorou? O que eu faço quando eu aconselho? Qual é o objetivo? Qual é o alvo? Onde é que eu tenho que mirar? O que eu tenho que falar? E quando eu falar, eu falo com vistas a quê? Qual é o resultado esperado do aconselhamento? E isso é muito importante. Porque, em geral, nós temos não só o aconselhamento, mas a maior parte dos nossos relacionamentos centrados na modificação do comportamento. Geralmente a gente fala porque a gente quer mudar o comportamento das pessoas. Então, qual que é a grande tentação do pai? A tentação do pai é ver o filho fazendo aquilo que ele acha que o filho não deveria fazer, ou aquilo que Deus fala que o filho não deveria fazer. E aí, o pai vai falar com o filho para mudar o seu comportamento. Não faça isso, ou faça aquilo. Olhando superficialmente para o seu filho e dizendo: meu filho está, assistindo TV demais. Eu acho que isso não é bom para ele, então eu falo para ele: pare de assistir TV demais. Ponto final. Eu vejo o meu cônjuge, e o meu cônjuge é uma pessoa muito irada. E eu não gosto desse comportamento iracundo dele, ele fala muita coisa. Então eu vou tentar modificar esse comportamento dele. Como? Eu posso dizer para ele,
vai se tratar, homem, pelo amor de Deus. Ou eu posso dizer para ele, se você fizer isso de novo, eu não vou dormir com você, vai dormir no sofá. Todas essas alternativas têm por objetivo modificar o comportamento. E quando o objetivo é modificar o comportamento, nós estamos muito distantes do que a Escritura Sagrada ensina sobre o que é a transformação das pessoas. Deus não nos transforma pelo comportamento. Deus nos transforma para a sua glória manifestada na transformação do coração e evidenciada, em última instância, no comportamento. A transformação bíblica é de dentro para fora. E por isso, o aconselhamento bíblico é de dentro para fora. Quando o seu irmão vem dizer para você, eu estou com muita dificuldade no meu casamento. E aí o seu conselho para ele é, olha, eu compraria uma flor para sua esposa, eu levaria ela para jantar, talvez vocês estão precisando fazer uma viagem juntos. Você está pegando um problema pela sua superficialidade e tentando resolvê-lo pela sua superficialidade também. O que você está tentando fazer é uma história que o Paul Tripp conta num dos livros dele, chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. Excelente livro, se você quiser anotar e comprar algum dia. Instrumentos nas Mãos do Redentor. O que você está pegando é uma macieira morta nas suas raízes, fica no seu jardim, você vai até a frutaria, compra uns 12 quilos de maçã, bem bonita, compra um grampeador e volta para casa. E aí você sobe a escada, pega o grampeador e começa a grampear as maçãs lindas que você comprou na frutaria naquela macieira podre. É isso que nós fazemos quando o nosso alvo do aconselhamento é modificar o comportamento. Se você não trabalha a raiz da árvore, mas você tenta maquiar os seus frutos, o que vai acontecer com esses frutos? Vão apodrecer. Não vão durar. A mudança permanente, a mudança bíblica, a mudança que Deus efetua pela sua palavra é uma mudança de dentro para fora. Se você trocar a macieira ou salvar a árvore, salvar a macieira pela sua raiz, muito em breve ela dará aquelas maçãs lindas por si mesma, pela nova vida que ela tem. Então, a partir disso, eu quero tratar desse tema com os irmãos. O tema de que o coração é o alvo do aconselhamento. Pode passar, meu irmão. No próximo slide, nós temos a aula em uma frase. O que você tem que sair daqui convencido, entendendo? Entendendo que quando nós aconselhamos, nós miramos no tratamento do coração. As palavras que saem da sua boca, que nós já vimos na primeira aula, que são inevitáveis, e na segunda aula, que devem ser fundamentadas na Escritura, na terceira aula, nós queremos convencê-lo de que elas devem mirar o coração e não o comportamento. Quando existem conflitos, quando existem aconselhamentos, quando existem dúvidas, quando existem questões dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, na escola, as suas palavras devem mirar o coração. As suas palavras devem olhar para o coração daquele indivíduo e não para o seu comportamento. Para convencer os irmãos disso, esta aula está estruturada em duas fases. A primeira é o que é o coração. A gente está falando do coração, mas o que é o coração? Tum, 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 tum. Além de ser o órgão físico, o que claramente não é o sentido que a gente está tratando aqui, afinal de contas, o que é o coração? E a segunda parte da aula vai tratar da mudança bíblica como começando no coração. A mudança bíblica começa no coração. Então, a primeira parte da aula é esta. Em primeiro lugar, no próximo slide, a gente vai ver o que é o coração. Eu gostaria de que você meditasse nessa pergunta um pouquinho. O que é coração? Vou perguntar para você de uma maneira genérica, então. O que é o coração normalmente na nossa sociedade? Quando as pessoas falam coração, elas estão se referindo a quê? Pode chutar. Sentimento, emoções. Acabou, é isso, né? Normalmente é isso, né? Comprometimento,
Meu coração é seu, né? O pessoal gosta de falar isso nos votos de casamento, fica lindo. Intuição. Muito bem, não pense muito, siga seu coração. Será que esse é o conceito bíblico de coração? O que a Bíblia fala quando ela fala sobre coração? O que os autores bíblicos estão pensando quando eles usam a palavra coração? Bom, em primeiro lugar, vamos ver que coração não tem na Escritura Sagrada, né? O que tem na Escritura Sagrada são essas duas palavras. No texto hebraico, nós temos a palavra da esquerda, que é a palavra lev, que significa, ou normalmente é traduzida por coração. Esse é o texto hebraico. Os irmãos sabem, o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e alguns pedaços em aramaico. Tanto numa língua como na outra, coração é lev. No texto grego, que é o texto do Novo Testamento, nós encontramos a palavra cardia. Por isso que quando você tem problema de coração, você vai ao cardiologista. Ou você é dito como uma pessoa que é cardíaca, ou que tem um ataque cardíaco. Vem da palavra cardia, grega, que significa coração. E é para essas duas palavras que nós iremos olhar e tentaremos discernir da Escritura Sagrada o que é que tem no coração do homem. O que é que existe no coração? Será que existe essa contraposição entre coração e mente? Vamos lá. No próximo slide, nós temos o coração na Escritura. Nós temos 3, 6, 10, 11 versículos. E vários campos para preencher ao lado. Então a gente já vai começar trabalhando. Olha só, que beleza. Vocês sabem que a gente gosta de trabalhar na aula. É uma aula. Eu sempre tenho que lembrar isso para os irmãos. Isso aqui é uma aula, não é culto. Eu não estou pregando. Eu estou dando uma aula. Nós estamos numa aula. Isso é uma classe de escola bíblica dominical. E na aula, você lembra, tem exercício. Dê graças a Deus que não tem tarefa de casa, hein? Dê graças a Deus que não tem boletim. Mas exercício vai ter. Então, o que eu quero que os irmãos façam? Eu quero que os irmãos comecem a ler esses versículos com as pessoas que estão ao seu redor. Não leia sozinho não, tá? Junta com quem está ao redor, junta suas famílias aí. Um lê um versículo, outro lê outro. Eu quero que vocês tentem discernir nestes versículos o que é que tem no coração do homem. O que há no coração? Do que o coração está cheio? O coração é a fonte de quê? Eu vou dar alguns minutinhos para os irmãos fazerem isso. Quem está em casa, faça também. Tá? Não é hora de mudar o canal do YouTube, pelo amor de Deus. Trabalhar, vamos todo mundo trabalhar. Em casa ou aqui na igreja presbiteriana de Joinville, vamos começar a ler esses versículos e discuta com os irmãos. Tem uns bem fáceis, tem uns bem difíceis. Então aproveite essa oportunidade para discernir o que é que existe no coração dos seres humanos. Precisar tirar dúvida, fica à vontade, levante a sua mão. Vamos dar alguns minutinhos, depois a gente junta aqui e vê qual é a minha perspectiva acerca disso.
Irmãos, uma correção. Eu escrevi Provérbios 13, 27, é Provérbios 23, 17. Tá bom? Então, você que anotou aí, eu vi que tem irmãos escrevendo, é Provérbios 23, 17. Ok? Então, este foi o meu erro, me perdoe. Pode continuar.
Vamos lá? Vamos chamar a casa à ordem. Quem conseguiu um versículo? 2, 3, 4. Ninguém fez nada, vocês ficaram conversando esse tempo todo? Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. Vamos lá. Eu quero ler cada um desses textos com os irmãos e nós vamos tentar trabalhar todos juntos o que é que nós temos em cada um deles acerca do coração. 2 Crônicas 30:12. 2 Crônicas 30:12 diz assim a palavra de Deus. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Então, parece que Deus lhes deu um só coração. Isso significa? Qual é a linguagem que está sendo usada aqui no texto bíblico? Um só entendimento, um só objetivo, unidade. É isso mesmo. Eu coloquei aqui uma palavra, a palavra vai estar sempre diferente dos irmãos, mas o sentido é esse. A minha palavra é propósitos, um só propósito. Todo o povo tinha um só propósito, um só objetivo, um só entendimento. Nós queremos fazer isso. E isso veio do coração. Ter um só coração, ter um só propósito, ter um só objetivo, andar em unidade. Próximo texto, Êxodo 25:2. Eu acho que esse é um pouco mais difícil, talvez. Êxodo 25:2. Quem encontrar pode ler, bem forte. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então o coração de alguém o está movendo para dar uma oferta. O que esse versículo ensina sobre o que está no coração do homem? Ou o que é o coração do homem? Oi? Generosidade. Ou oi? Fidelidade, empatia. Voluntariedade. Desejo. Oi? Adoração. Eu escolhi a palavra vontade. O coração do homem o move para fazer algo. Então a ideia é que quando você faz algo, você foi movido antes. Isso é importante de se perceber. Quando você faz algo, você foi movido antes. A gente tem essa ideia muito de, eu fiz, sabe, no automático. Mas nem sempre é no automático. Talvez nunca seja no automático. Talvez a gente sempre tenha um coração que nos mova a fazer algo. E às vezes esse coração está tão acostumado a fazer algo que parece automático. Mas é no coração que reside a vontade do homem. Próximo texto, Juízes 16:15. Quem encontrar pode ler também bem forte. Quem está falando? Dalila, né? Dalila. Não, como dizes que me ama se não está comigo o teu coração? Fofinha, né? O que significa isso? Não está comigo o teu coração? Confiança. Sinceridade. Lealdade. Eu escolhi a palavra? Lealdade. Um bombom virtual para a irmã? Opa, esse não tem calorias. Lealdade. Você não é leal comigo. Como é que você diz que você me ama se você não é leal comigo? E como é que o texto prova isso? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Você não é leal comigo, você está mentindo para mim. Não é comigo o teu coração. Lealdade. Próximo texto, Gênesis 24:42. Esse é difícil. Esse é difícil. Gênesis 24:42. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo,
E aí continua: eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sai para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Ela me responder, bebe e... Bom, enfim. Onde é que está a palavra coração aqui? Não está. Mas a palavra hebraica está. Disse comigo. No texto hebraico, o que está escrito é: disse em meu leve. Disse em meu coração. Ou seja, os pensamentos estão no coração. Os pensamentos do servo de Abraão que o levaram a orar a Deus estavam no seu coração. Gênesis 24, 42 ensina que pensamentos estão no coração. Essa ideia, né, de pensa com a cabeça é uma ideia nossa, moderna. Não é uma ideia do autor bíblico. O autor bíblico achava que a gente pensava com o coração, que a gente orava no coração, que a gente concebia palavras, pensamentos, ideias no coração. Próximo texto, 1 Reis 10, 24. Quem encontrar pode ler 1 Reis 10, 24. Sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. O que tem no coração? Sabedoria. Ok. É no coração que reside a sabedoria. Deus pôs no coração de Salomão sabedoria. Próximo texto, Êxodo 36, 1. Esse também é difícil. Êxodo 36, 1. Muito obrigado, Felipe. Cadê a palavra coração? Quando a Escritura diz todo homem hábil, o texto sagrado em hebraico diz todo homem de coração hábil, todo homem de coração habilidoso, todo homem de coração sábio. As habilidades que nós temos, as inteligências que nós temos, o nosso conhecimento está também no coração. As nossas habilidades, acho que foi essa a palavra que eu escolhi? Estão no coração. Puxa vida. Próximo texto, 2 Samuel 13, 20. O que mais que tem no coração do homem? Absalão, seu irmão, lhe disse: estende a mão teu irmão contigo? Ora, pois minha irmã, cala, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Bem, um péssimo conselho de Absalão para sua irmã, que havia acabado de sofrer nas mãos do seu outro irmão, porque Absalão queria se vingar dele. Tudo bem. Mas o que importa aqui no texto é: não se angustie o teu coração por isso. A angústia do homem está também no seu coração. Próximo texto sagrado, Isaías 65, 14. Uma profecia linda do Senhor. Então, aos rebeldes de Israel, Deus contrasta-os com o seu remanescente fiel, dizendo que remanescente fiel cantarão por terem o coração alegre, mas os rebeldes gritarão pela tristeza do vosso coração. Alegria e tristeza estão também no coração do homem. Naum 2:11, esse é o mais difícil de todos, porque eu errei. É Naum 2:11 só na Bíblia hebraica. Você sabia disso? Existem versículos que na Bíblia hebraica têm numeração diferente dos nossos. Então, Naum 2:11 na Bíblia hebraica é Naum 2:10 na nossa Bíblia. Você sabia disso? Pois é, eu sabia e não me atentei. Me perdoem. Naum 2:10 na nossa Bíblia, ou Naum 2:11 na Bíblia hebraica, diz: ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, e em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Qual é a figura poética aqui? Medo. Onde que está o medo?
no coração. Próximo texto, Provérbios 19:13. Diz Provérbios 19:13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Eu escolhi a palavra ira para este texto. E provavelmente eu coloquei o texto errado aqui de novo. Porque os provérbios também são diferentes na Bíblia hebraica e na Bíblia grega, então me perdoem. Mas o texto que eu havia escolhido é o texto que diz: aquele cujo coração se ira. A ira também está no coração dos homens. E por fim, o texto de 23:17, que eu também troquei, é o texto que fala da inveja. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. A ira e a inveja estão no coração dos homens. Então nós temos todas essas características no coração. Todas essas características estão no nosso coração. Pergunta, o que é que não está no coração então? Difícil pensar em alguma coisa, né? O retrato da Escritura Sagrada é de o coração do homem como algo onde reside basicamente todas as nossas experiências internas. O que a gente pensa, o que a gente planeja, a nossa vontade, os nossos sentimentos de alegria, tristeza, medo, angústia. A nossa ira está no coração. A nossa inveja está no coração. Processos pecaminosos e processos não pecaminosos se dão todos no coração. E aí, no próximo slide, eu resumo tudo isso com o único texto que eu peguei do Novo Testamento. Não sei se você percebeu, todos os textos eram do Antigo Testamento até agora. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Pedro resume bem o que é o conceito bíblico de coração. E quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre qual deve ser o padrão de beleza bíblico. Então aprenda isso, jovem, você que está procurando alguém para casar. Qual é o padrão de beleza bíblico? Quando você estabelece um padrão de beleza que é exterior, você está estabelecendo um padrão de beleza que não é o que a Escritura ordena que se tenha. Porque a palavra de Deus ordena que não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que Pedro está contrastando são as coisas corruptíveis e as incorruptíveis. A beleza exterior é corruptível. Provérbios fala que vã é a formosura. Então, Pedro está dizendo, não seja o seu adorno o que é externo. Se o seu adorno é só o que é externo, então o seu adorno é corruptível. Daqui a pouco ele vai embora. Mas seja o seu adorno o homem interior do coração. Seus sentimentos, seus propósitos, a sua vontade, tudo aquilo que existe dentro de você. A antropologia bíblica descreve o homem assim: um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é aquele que nós vemos, é aquele que pertence a este lado da eternidade, é aquele que vai se corrompendo. Né? E quando a gente fala corrupção, não é necessariamente o termo comum, pejorativo da corrupção, né? Que fala sobre se corromper como moral. Mas a corrupção é o termo que diz que o corpo vai se deteriorando. E essa é a experiência de todos nós. Mas dia menos dia, o corpo vai se deteriorando. Esse é o homem exterior. Por isso que é lindo o texto que Paulo traz em 2 Coríntios 4, que fala sobre: por isso não desanimamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. O homem interior é o coração. O coração é essa expressão do nosso ser interior. Todos os nossos pensamentos, propósitos e vontades. Os nossos desejos estão todos no coração. E aí eu finalizo essa primeira parte da aula com uma frase de Paul David Tripp. O coração de toda e qualquer pessoa é uma fonte de desejos que competem entre si. Então, no nosso coração há uma fonte de desejos. Os desejos, propósitos, vontades, pensamentos do coração estão todos lá e estão guerreando entre si. E esta guerra de desejos irá se manifestar no coração de todos nós
E no final das contas, os desejos vencedores irão assumir o controle e irão se manifestar no comportamento. Na antropologia bíblica, o comportamento é a manifestação dos desejos vencedores do coração. Os desejos vencedores do coração irão, tendo vencido o seu homem interior, começar a se manifestar no homem exterior. No modo como você fala, no modo como você ouve, para onde você olha, com que tipo de olhos você olha. Para onde você vai, para onde você fica, aquilo que ocupa a sua, agora usando uma linguagem nossa, aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que você fica maquinando, aquilo que você fica planejando. São todas manifestações de quem é que governou, quem é que venceu a batalha dentro do seu coração. E essa é uma compreensão extremamente importante de nós termos. Aqui nós estamos chegando naquela figura da macieira e das maçãs. Se nós não olharmos para o coração, não nos atentarmos para o coração, tanto nosso, quanto daqueles a quem a gente aconselha, nós estamos tentando maquiar o homem exterior, deixando o homem interior impuro. Então, os desejos do coração não estão mudando, e a guerra dentro do coração não está mudando. No entanto, a gente quer ver o comportamento. Então, a gente tenta moldar o comportamento dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos dentro da igreja, sem se importar de como está a batalha do seu coração. O que vai acontecer? Logo, logo, esses frutos irão desvanecer, esses frutos irão sumir, porque os desejos ainda estão lá. E eles ainda estão ganhando o controle. E muito em breve, os maus frutos voltarão a aparecer. Então, esta é a antropologia bíblica. Você é governado pelo seu coração. Você é governado por aquilo que governa o seu coração, melhor dizendo. O seu coração é tudo que está dentro de você. É o seu homem interior. E o seu homem interior é renovado em Cristo Jesus. Isso é importante. Agora, caminhando para a salvação. Quando Deus nos salva, Deus renova o nosso homem interior. Nós somos nova criatura no homem interior. E por isso, nosso homem interior não é mais, na terminologia de Romanos 6, escravo do pecado. Aquele ser humano que não é regenerado é escravo do pecado. O que isso significa? O seu homem interior, o seu coração, sempre será governado por desejos pecaminosos. Isso não significa que ele sempre vai praticar o pior pecado que existe. Não é isso que a nossa doutrina da depravação total ensina. O que a depravação total ensina é que, tendo corrompido o homem interior, e nós percebemos que o homem interior não pode ser dividido, então todas as áreas da vida estão sujeitas à corrupção. Nós vimos assim, só alguns versículos. Pensamentos, propósitos, vontade, emoções, todas as coisas que estão no coração do homem estão escravizadas pelo pecado. Então, mesmo no homem não regenerado, você não tem pensamentos, propósitos e vontades dominadas pelo Senhor. São todas escravas do pecado. Então, por isso, ele vai sempre pecar. Vai sempre pecar. Ainda que ele faça boas obras no nosso sentido, né? Não no sentido soteriológico, no sentido aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens. Ainda que ele faça boas obras, ele está sempre pecando, porque nada do que ele faz é por fé, e nada do que ele faz é para glorificar a Deus, e nada do que ele faz provém de um homem interior regenerado, mas provém de um homem interior escravizado pelo pecado. E a salvação em Cristo Jesus, manifestada no sacramento do batismo, nos lembra da purificação que Deus fez no nosso homem interior, que agora não é mais escravo do pecado. E por isso, pode vencer a batalha contra o pecado, no poder do Espírito, mediante o ensino, a graça administrada por Deus na sua palavra. Essa é a sua vida, essa é a sua batalha diária. A sua batalha diária é a de um coração que tem desejos entre si. Nós não estamos libertos dos efeitos do pecado. Os efeitos do pecado ainda são fortes sobre nós, mas nós temos a promessa da palavra de Deus, que o pecado não reinará sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, Romanos 6, 13 e 14. Nós temos essa promessa de Deus, o pecado não reinará sobre nós.
Nós podemos, essa é uma figura interessante, nós podemos pegar, a libertação que Deus faz sobre nós é como se ele tivesse quebrado as algemas. Então ele quebrou as algemas que escravizavam o seu pecado, elas caíram no chão. Você pode, eventualmente, distante do Senhor e distante da luz de Deus, pegar essas algemas, colocar em cima da sua mão, assim, sabe? Elas quebradas, colocar em cima da sua mão e dizer, puxa vida, eu não consigo me libertar do pecado. E você fazer aquilo que Paulo instrui aos Gálatas, né? Que é se sujeitar à servidão, se sujeitar à escravidão. Sendo livre, se sujeitar novamente ao pecado. É possível que o crente faça isso. E essa é uma, digamos assim, uma figura muito triste do que é aquele que é liberto por Cristo Jesus se sujeitando novamente a um regime de escravidão. Mas nós nunca mais seremos escravos do pecado se formos libertos por Cristo Jesus. Então, agora, na luta da carne contra o Espírito, na luta do homem interior renovado pelo Espírito de Deus e vivificado pelo Espírito de Deus e sustentado pelo Espírito de Deus contra a carne, contra os efeitos, os restolhos do pecado que ainda atrapalham a nossa vida, ali está o seu coração. O seu coração é esse campo de batalha. E nós precisamos, portanto, cuidar do campo de batalha. Cuidar do coração. E é por isso que na segunda parte da aula nós queremos falar sobre a mudança bíblica como algo começando no coração. Mas antes disso, perguntas, dúvidas, comentários, fique à vontade sobre a antropologia bíblica. Natanael, por favor, meu irmão. A tentação, né? A tentação é tentadora. E nós todos estamos sujeitos à tentação. A voz que nos fala para pecar. E essa voz às vezes vem de dentro, às vezes vem de fora, mas é a tentação. Nós estamos sujeitos a ela. Mas excelente, essa frase é muito boa, muito boa. Não posso impedir que pássaros, ao que não ouviu, né? Não posso impedir que pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam um ninho. Isso mesmo. Então, nós não podemos prevenir a tentação, mas nós podemos e devemos e temos poder para suportar a tentação. Mais alguém? Lei de Deus com Caim também, né? Quando Deus fala para ele, né? O coração dele, ele estava, né? Uma palavrinha que você dominar, né? Isso mesmo, essa palavra é muito boa. Eu conversava isso com o irmão Máximo também, ele também havia apontado sobre isso, Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo, né? E aquela palavra dominar é governar, é reinar sobre. E ali nós temos o retrato da depravação total. Por quê? Cumpre a Caim dominar o pecado. Ele domina? Não domina. Ele é dominado pelo pecado. E o retrato de Caim é o retrato da semente da serpente. É o retrato de todo aquele que é dominado pela serpente, de que não está debaixo da graça de Deus. Todo aquele que não está debaixo da graça de Deus, cumpre a ele dominar o pecado. É responsabilidade dele, ele tem que fazer. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele é escravo, ele é dominado pelo pecado. E já a semente da mulher, a igreja de Deus, aqueles alcançados pela graça, a esses cumprem a ele dominar o pecado também. Mas esses, porque têm o Espírito de Deus, têm capacidade em Deus para fazê-lo. Tem a promessa de Deus de que o farão. Não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. O pecado não dominará sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Muito bom, minha irmã. Muito obrigado. Alguém mais? Então vamos partir para a segunda parte da nossa aula. A mudança bíblica começa no coração. Em primeiro lugar, nós temos
um trecho da Escritura Sagrada em que Jesus Cristo traz alguns ais sobre os fariseus e escribas. E é bom que você vai pegando esses ais, isso ajudará você no contexto para o sermão desta noite. Porque nesse sermão desta noite nós falaremos de outro texto bíblico, mas que também fariseus e escribas virão ter com Jesus. E Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está ensinando aqui. Qual que é essa? Por que Jesus faz essa diferença entre dentro e fora? Porque essa é a antropologia bíblica que a gente acabou de aprender. É isso que nós temos, dentro e fora. Homem exterior e homem interior. Como é que os fariseus e escribas trabalhavam a sua santificação? Trabalhavam a sua antropologia, a sua forma de ser. Eles trabalhavam assim. O que tem dentro ninguém vê, então não importa. O que importa é o que as pessoas veem. E aí Jesus os compara a sepulcros caiados, sepulcros pintados de cal. Sepulcros que ficam bonitos. E você já foi ao cemitério, você deve ter visto assim, sepulcros muito bonitos. Naquela época não era assim. Naquela época eles eram sepulcros fechados, eram sepulcros fechados em cavernas, com pedras e cobertos de cal. Você olhar por fora assim, poxa, bonito, pintadinho, né? Tá pintadinho, tá bonito. O que tem lá dentro? Algo apodrecendo, algo morto. E essa comparação que Jesus Cristo está fazendo. Vocês se preocupam com a exterioridade. Exteriormente, pareceis justos aos homens. Eles moldavam o seu comportamento para parecer justos aos homens. Mas por dentro estavam imundos. Então é possível moldar o meu comportamento para o parecer justo? É. É desejável? É santo? É aceitável diante de Deus? Não. Então isso deve começar a nos guiar já sobre as dicas acerca do que é o aconselhamento e do que é a santificação. Você pode moldar o seu comportamento. Você pode não trair sua esposa, não trair seu marido. Você pode estar com seus filhos sempre no mesmo banco aqui na igreja, todo mundo aqui. Levanta na hora de cantar, senta na hora de ouvir a palavra. Você pode moldar o seu comportamento totalmente para parecer justo diante dos homens e não sê-lo diante de Deus. É possível. É possível. Então é importante que nós percebamos isso. Essa dicotomia é indesejável diante de Deus. E por isso, trabalhar na dicotomia, na separação, é indesejável diante de Deus. Se nós trabalhamos no coração do nosso cônjuge, se nós trabalhamos com o nosso cônjuge dessa forma separada, querendo moldar o seu comportamento, sem se preocupar com o seu coração, isso é indesejável diante de Deus. Se nós instruímos os nossos filhos, querendo moldar o seu comportamento, sem se preocupar com o seu coração, isso é indesejável diante de Deus. Isso produz algo que Jesus desaprova. Jesus chama de hipócrita. Hipócrita é um mascarado. Sabe-se muito sobre isso já. A ideia de hipócrita era daqueles atores que se mascaravam e, portanto, na máscara você tem qualquer coisa, mas por trás é outra coisa completamente diferente. É um mascarado, é um mascarado. Hipócrita é um mascarado. Você tem um sepulcro caiado. Você tem alguém que pode ser bonito por fora, mas está morto por dentro. O objetivo, nosso alvo, é mirar o coração. É mirar a vida interior. E a vida interior necessariamente modificará a vida exterior. E aqui eu fiz isso de propósito, porque agora eu vou apresentar os versículos anteriores. A gente viu 24, 27 a 28, agora a gente vai ver 24, 25 e 26. Capítulo 23. Meus irmãos, que slide mais... Me perdoem, hein? Me perdoem. Eu fiz um serviço mal feito para os irmãos. Me perdoem mesmo. É o capítulo 23. Os versículos estão certos, né? Obrigado, graças a Deus. Então, nota 5 para mim. Nós vimos os versículos 27 e 28, e agora a gente vai ver o anterior, porque o anterior vai falar sobre essa
indissociabilidade, essa união inseparável entre interior e exterior na santificação. Porque na mesma toada, Jesus fala aos escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E aqui Jesus está usando uma metáfora, uma comparação. O copo não é o copo. É o copo e não é o copo. Por que ele é o copo? Porque os fariseus faziam isso. Eles tinham vários e vários rituais de limpeza e purificação. Então, saiu com um copo na rua. Puxa vida, vai saber se não tinha alguma contaminação, né? Não pode ficar impuro. Então, eles tinham vários rituais para lavar esses copos, para lavar jarros de metal, para lavar as mãos. Vários rituais de purificação, de lavagem exterior. E aí Jesus usa esses rituais de purificação como uma metáfora para a sua própria vida. Fariseu cego. Você limpa, 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 só que você está limpando só o exterior do copo. Por dentro ele continua sujo. Você está limpando só o comportamento, mas o coração continua podre. E aí o que Jesus ensina? Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Se você limpar o interior do copo, o exterior também vai ficar limpo. E é importante que nós falemos isso, porque sempre que se fala que o alvo é o coração, existem alguns irmãos que entendem errado, existem alguns irmãos que deturpam a palavra. E os dois chegam à seguinte conclusão: o comportamento então não importa, o que importa é o coração. Esta é uma conclusão falsa, errada. Não é isso que a Escritura Sagrada ensina. Não é que o comportamento não importa, o que importa é o coração. É que os dois importam. E o coração vem primeiro. Os dois importam. O coração vem primeiro. Tratando o coração, o comportamento manifestará a purificação do coração. Tratando-se a raiz da árvore, os frutos aparecerão. Os frutos aparecerão. Então essa ideia de que Deus vê meu coração. Rapaz, a gente deveria ter muito temor de falar um negócio desse. Deus conhece meu coração. É verdade. E ele tem coisas bem interessantes para falar sobre o seu coração e como ele é corrupto e enganoso. Nós temos que ter muito temor diante de Deus quando a gente fala esse tipo de coisa. Você tem um comportamento decrépito, um comportamento imoral, e aí você diz, mas Deus conhece o meu coração. Seu coração está se manifestando nesse comportamento. O seu comportamento é a vitrine do seu coração. Então, nós devemos ter muito temor diante de Deus quando falamos essas coisas e compreender que a dinâmica da mudança bíblica começa no coração. E do coração, ela virá para fora. Comentários, perguntas até aqui, fiquem à vontade. Irmã Cláudia, por favor. Quer o microfone, minha irmã? Tá bom. Excelente pergunta. A pergunta dela, resumidamente, é: nossa, entendi, perfeito, agora como é que eu faço? Porque a irmã falou uma coisa muito sábia. Quem é que sonda o coração? É Deus. Como é que eu vou mirar no coração se eu não sondo o coração? Eu não conheço o coração da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Eu vejo o comportamento, eu não conheço o coração. Então, acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente migrar para essa parte um pouco mais prática da aula, que são os princípios fundamentais. Então, pode passar, meu irmão. A gente vai começar, então, a falar de alguns princípios para você olhar para o coração. Como é que eu faço isso agora? Como é que eu posso mirar no coração quando eu vejo o meu filho
no meio do supermercado, né? A gente já falou sobre o pequeno Bento Osvaldo, né? Ele chegou no supermercado, ele queria uma bala, a mãe falou não, ele jogou a cabeça para trás, começou a gritar e se jogar no chão desesperado. Como é que eu trabalho o coração do meu filho? Vamos lá. Em primeiro lugar, saiba que o comportamento é a manifestação do desejo do coração. O desejo vencedor está se manifestando no comportamento. Então, se o comportamento é manifestação de um desejo, você precisa de ferramentas bíblicas e ferramentas de aconselhamento bíblico, bons livros e boa leitura da palavra, para tentar discernir com sabedoria qual é o desejo que está governando esse coração para manifestar aquele comportamento. Vamos lá. Bento Osvaldo fazendo esta cena no mercado, né, que nós aprendemos na quinta-feira. Não é birra, qual que é o nome? Além de falta de educação, qual que é o nome? Quinta-feira nós vimos. Manipulação. Manipulação. Esta é uma criança que está querendo manipular o seu pai para fazer a sua vontade. Qual é o desejo que está governando o seu coração? Oi? Domínio. Ele tem o desejo de dominar o seu pai. Ele tem o desejo de dominar a situação, de receber aquilo que ele quer, que é a bala, o brinquedo. O desejo do seu coração é aquele brinquedo. Aquele é o Deus dele. Ele vai desejar dominar o seu pai e torcer o seu pai, torcer a sua mãe, para que aquele desejo seja realizado. Então, em vez de você repreendê-lo apenas pela falta de educação, pela manipulação, você irá repreendê-lo pelo desejo de dominar o seu pai e pelo desejo de ter bens materiais a todo custo. Você irá conversar com ele sobre como ele não deve adorar os bens e adorar as coisas que ele pode receber nessa terra, mas adorar ao seu único Deus e a ser grato a Deus quando Deus dá e quando Deus tira. E certamente quando eu falo palavras assim, a sua mente deve vir várias histórias bíblicas de Deus dá e Deus tira. E você pode contar essa história para o seu filho. E você pode ensiná-lo então que, olha só, Deus é providente, Deus é bom para os seus filhos. Deus dá quando Ele quer dar, Deus tira quando Ele quer tirar. Bendito seja o nome do Senhor em todas essas circunstâncias. Bento Osvaldo vai entender? Não sei, mas você vai falar. Essa é uma coisa que eu acredito que é importante. A gente não deve pensar menos da criança. Não precisa pensar menos da criança. Ela vai entender. Um dia ela vai entender. Repita desde pequeno. Repita desde os 11 meses de idade. Desde os 5 meses de idade. Repita desde o ventre. Um dia ele vai entender. Não é você que vai decidir quando ele vai entender ou não. Trate o seu filho com a palavra de Deus desde cedo. Quando Deus quiser abrir o seu coração, ele vai entender. Estamos caminhando? Próximo princípio. Ajude a pessoa a identificar os desejos que estão governando o seu coração. Então, nós não discernimos o coração, nós não lemos o coração. Mas nós podemos ajudar essa pessoa, e agora a gente está tratando já também com uma pessoa mais adulta, uma pessoa que tem uma capacidade de leitura do seu próprio coração e de colocar-se na presença de Deus para ler o seu próprio coração. Uma criança um pouco maior. Até o fim da vida. Essa pessoa tem capacidade de olhar para o seu próprio coração. Ajude-a a olhar para o seu próprio coração. Você pode conversar dessa maneira. Por que você fez isso? Por que você faz o que você faz? O que é que você quer? Lembram-se? O que tem no coração? Pensamentos. O que você estava pensando quando você fez isso? Vontade. O que você queria quando você fez isso? Desejos e propósitos. O que você esperava que iria acontecer quando você fez isso? Quando você faz esse tipo de pergunta, você está ajudando essa pessoa a sondar o coração, a sondar os seus pensamentos, a sondar as suas vontades, a sondar os seus propósitos, o que você pensou, o que você queria, sondar as suas emoções, o que você sentiu quando você ouviu o que ouviu, viu o que viu, fez o que fez. Você ajudar a sondar o coração. Nós não conhecemos o coração.
Mas nós podemos ajudar essa pessoa a sondá-lo com perguntas que a guiam aos seus desejos, emoções, vontades, propósitos e pensamentos. Próximo princípio. Contraste os desejos do seu coração com os desejos da palavra de Deus, com os desejos do Senhor revelados na sua palavra. A partir do momento em que a gente discerne ou ajuda a pessoa a discernir esses pensamentos, ajuda a pessoa a discernir essas vontades, esses propósitos, essas emoções, aí o seu conhecimento bíblico vai entrar em prática. Aí você poderá remetê-la, ao livro de Provérbios, ao livro de Salmos, a toda a Escritura Sagrada, para confrontar aquilo que ela pensa, quer, objetiva e sente, com aquilo que a Escritura manda ela pensar, objetivar, sentir e ter como propósito. Né? A partir do momento em que você começa a contrastar essas coisas, você está ajudando o seu irmão a se santificar. Você está ajudando o seu irmão a perceber que o seu comportamento é a evidência de um coração que está distante da palavra de Deus. Que está distante da vontade de Deus para a sua vida. Não só aqui fora, lá dentro. E se a gente limpar o interior do copo, o exterior será limpo também. Próximo. Fuja da tentação de limpar o exterior do copo. Isso daqui é um processo bem cansativo, né? É um processo bem cansativo. É muito mais fácil você dar um tapão no cucuruto do moleque, falar, te apruma, e ele se apruma. Você fala para ele desligar a TV, ele não desliga a TV. Aí você dá um peteleco, ele desliga a TV. Ó, funcionou. Claro que funciona. E é muito mais fácil do que ter essa conversa de sei lá quanto tempo você vai gastar nessa conversa. É muito mais fácil. Então a nossa tentação sempre vai ser limpar o exterior do copo. Nossa tentação sempre vai ser fazer aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais fácil, para não precisar tratar o coração. Porque tratar o coração é demorado, tratar o coração é duro, tratar o coração leva tempo, exige amor, exige paciência, exige humildade, exige mansidão, exige todas aquelas características que nós conversamos nas quintas-feiras sobre o caráter do pacificador. Exige tudo isso. E a gente não tem isso. Não precisa confessar, a gente não tem isso. A gente carece da graça do Senhor para ter essas coisas e para ter essa disposição de enfrentar essa conversa. É muito mais fácil você dar um gelo no seu marido, você gritar com a sua esposa para ter aquilo que você quer. Muito mais fácil. Mas não é o que o Senhor quer. Então fuja da tentação de, por meio da manipulação, por meio das gritarias, das brigas, por meio de todos os recursos pecaminosos que o nosso coração ama, tentar limpar o exterior do copo. Próximo princípio. Cuidado para não justificar o pecado nas circunstâncias externas ao coração. Essa é uma questão complicada. Eu fiz, mas eu fiz porque eu estava com fome. Eu fiz porque eu estava com fome. Eu fiz porque eu estava com sono. Eu fiz porque eu estava com calor. Eu fiz porque ela me irritou. Eu fiz porque ele me traiu. Eu fiz. Será que eu continuo? Existem várias circunstâncias externas ao coração que nós queremos usar para justificar o pecado. Existem várias coisas externas ao coração que nós queremos usar como se elas produzissem o pecado em nós, ou como se elas o justificassem de alguma maneira. E nós precisamos ter cuidado para não fazer isso. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas é que eu tenho tal situação, eu tenho tal doença, eu tenho tal coisa. E nós precisamos tomar muito cuidado e sempre sondar o nosso coração, para que nós não passemos a justificar algumas coisas com base em circunstâncias externas. As circunstâncias externas agravam a situação. E as circunstâncias externas também facilitam a situação. É verdade. É muito verdade. Quem nunca se irritou quando estava com fome ou quando estava com sono, muito mais facilmente do que quando não estava. É verdade. Mas não justifica.
não significa que nós podemos aceitar o pecado. Significa que nós precisamos, com ainda mais força, nos prostrar diante de Deus e clamar por graça e misericórdia. Porque ainda que as circunstâncias externas dificultem a nossa vida e contristem o nosso coração e nos façam querer desistir daquela batalha do domínio, eles não justificam o nosso pecado. Nós precisamos ter temor do Senhor nesse sentido, para continuar sempre recorrendo a Ele e não fugir e não justificar. E o último princípio, confie no Senhor que conhece e transforma o coração. Confie no Senhor. Puxa vida, mas eu aconselhei e não adiantou nada. Puxa vida, mas eu estou sendo aconselhado e não está adiantando nada. Confie no Senhor. O Senhor promete restauração. O Senhor promete transformação. O Senhor promete completar a boa obra que Ele começou. São promessas da palavra de Deus inescapáveis, maravilhosas, que consolam o nosso coração. Confie nelas. Não confie nos resultados que os seus olhos veem. Não confie na rapidez do processo que você gostaria de ter. Confie no Senhor. O Senhor é muito mais sábio do que eu. É muito mais sábio do que nós. E se Ele diz que a transformação bíblica, verdadeira, começa no coração, a gente precisa acreditar nele. A gente precisa trabalhar como Ele quer que nós trabalhemos, limpando o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Perguntas, meus irmãos, fiquem à vontade. Dúvidas, comentários, experiências. Nada? Então vamos orar. Amado Deus, como a Tua palavra é boa para nós, Senhor. Como a Tua palavra é maravilhosa. Como a Tua palavra, Senhor, nos ensina acerca de quem nós somos e acerca de como Tu nos salvas. E hoje nós aprendemos que a mudança começa no coração. É uma mudança difícil. É uma mudança muito difícil de realizar. Porque o nosso coração é acostumado com o pecado. A palavra diz em Jeremias como nós poderíamos mudar as nossas atitudes se o nosso coração habita no pecado, se a nossa fé tem o hábito de confiar em outras coisas que não em Ti. Nós precisamos mudar o hábito da nossa fé. Nós precisamos parar de confiar em outras coisas e confiar no Senhor. E que processo doloroso é esse, Deus? Processo de ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Cada dia mais sondando o nosso coração e percebendo o quanto ainda estamos distantes de sermos iguais ao Senhor. Quanto ainda estamos distantes de sermos tudo aquilo para o qual o Senhor nos criou para ser. Mas a verdade é que nós não desistimos. Nós não desistimos da luta, pelo contrário, o Teu Espírito nos fortalece todos os dias. E a Tua graça se renova e a Tua misericórdia se renova todos os dias sobre nós, para que continuemos a lutar, para que continuemos a batalhar, para que continuemos a sondar o coração. E assim ensina-nos a fazer isso conosco, com nossos familiares, nossos amigos, com os nossos irmãos. Ensina-nos, Deus, a olhar para o coração e ajudarmos uns aos outros com amor, com graça e com verdade, a olhar para o coração e a ter cada dia mais um coração purificado na Tua presença. Esse é o nosso clamor nesta manhã, a Ti, ó Senhor, o Deus que sonda os corações. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Presbítero Neemias, a palavra está com o Senhor, meu irmão. Todo mundo já é de casa? Lá atrás. Qual o nome da irmã? Cecília. Seja bem-vinda.